Meu amigo, isso aqui fica por pouco tempo. É muita gente que quer ganhar 450 mil por ano. Cara, foi uma sinalização de que algo poderia melhorar. Foi isso. A taxa saiu de IPCA mais 7,30 para IPCA mais 6,90. Se você esperar, o cenário tá um pouco melhor, amigo, você vai comprar IPCA mais 6. Quanto que eu contratei de rentabilidade acima da inflação? 1.000. Eu antecipei metade do que eu tenho. Quanto que é? 500%. Então a gente estava falando talvez de algumas oportunidades, o juro real elevado que o Brasil tem, um dos maiores do mundo, tem que ter um lado bom dessa história. Talvez a oportunidade de ganhar dinheiro, então você está mais preocupado ou você tem ali algum tipo de ânimo, uma luz no fim do túnel? Ah, legal. O que eu costumo falar, né? Se eu enxergo uma luz no fim do túnel. Cara, tem ano de você plantar, né? E comprar bons ativos a bons preços. E nesses momentos, nesses períodos, eles nunca vão, né, se encontrar com períodos de alto retorno. Não tem como. Existem momentos que são momentos de você plantar, digamos assim, e existem momentos de você colher. O que eu acho é que a gente alongou esse período de plantio agora, né? A gente achou que, a colheita ela tava se aproximando, mas veio um El Niño forte, né? E jogou esse período de colheita mais pra frente. Eu não tô na época e nem perto de me aposentar, né? Então o que eu faço? Continuo aportando, seguindo a minha estratégia. Eu continuo comprando ativos de risco, continuo comprando ativos de renda fixa, continuo aportando em ações aqui, em fundos imobiliários aqui, por quê? Porque eu sei que estão descontados, mas poxa, Gui, quando que vai subir? Mas cara, IPCA mais 7. Eu queria muito comprar B-Long, ou Tesouro IPCA de longo prazo, IPCA mais 7, quando todo mundo estivesse tranquilo, eu queria muito. IPCA mais 7 é caos, gente. É quando todo mundo estiver falando, meu Deus, e agora? Vamos quebrar? Qual que é a saída do Brasil? Não tem jeito. Né, thumbs no YouTube desesperadoras. É isso aí, você vai conseguir comprar IPCA mais 7 só nisso. A gente viu o Renda Mais, não, de longo prazo, ele chegou a ser negociado perto de 7,30 agora, uma semana ou 2 semanas atrás, e aí veio parece que uma resolução do conflito, né, entre Estados Unidos e Irã, ela ficou mais próxima. Em 3 dias, a taxa voltou para IPCA mais 6,90, IPCA mais 6,87. 3 dias a gente tá falando de quase meio ponto percentual de queda na taxa. E assim, não dá pra gente falar que, nossa, o cenário ficou muito mais tranquilo. Cara, foi uma sinalização de que algo poderia melhorar. Foi isso. A taxa saiu de IPCA mais 7,30 para IPCA mais 6,90. Se você esperar, o cenário tá um pouco melhor, meu amigo, você vai comprar IPCA mais 6. Um amigo meu, médico, mandou uma mensagem que falou que tinha visto na plataforma do Tesouro. Na época, tava negociando em 2029 e tava com uma boa taxa. E ele olhou um título longo e tava com uma taxa parecida. Aí ele fez uma pergunta genuína. Ele falou, cara, por que eu compraria esse negócio que vai vencer lá em 2045 se eu posso comprar um com a mesma taxa que vai vencer ali em 2029? E aí lá em 2029 eu vejo, eu ganho uma segurança. Ele tava com muita aflição de, vou ter que carregar até lá. E aí você tem que explicar um pouco dessa diferenciação, marcação a mercado. Boa pergunta. Eu sempre respondo o seguinte, vou te dar 2 opções de trabalho, tá? Vaga de trabalho. Vamos pensar que eu sou uma empresa, quero contratar alguém, abrir 2 vagas de trabalho, 2 contratos de trabalho. Eu preciso de uma pessoa, né, que vai ganhar 500 mil reais por ano. Só que esse contrato de trabalho, eu preciso dela por 3 anos. Você fala assim, 500 mil por ano é uma baita de uma grana. Top. O salário. Legal, Gui, gostei. Qual que é a outra? A outra é o seguinte, eu vou te pagar 450 mil por ano. Só que, nesse contrato de trabalho aqui, o contrato que a gente vai assinar, ele tem 25 anos de prazo. E agora? Então, você quer garantir ganhar um pouco a mais por ano, mas por um período de 3 anos, ou você quer garantir uma remuneração ainda muito boa, um pouquinho abaixo, né, da que você tem aqui, só que por um prazo de 25 anos. Olha a diferença. Pra galera entender o que isso significa, é isso. Vamos pensar, não, Gui, mas eu quero ganhar, depois eu procuro um outro trabalho. Quem disse que daqui a 3 anos eu vou estar contratando, vou estar com essa vaga de trabalho aberta aqui? Meu amigo, isso aqui fica por pouco tempo. É muita gente que quer ganhar 450 mil por ano. Não é toda hora que você encontra esse tipo de remuneração no mercado, né? A gente fala muito do risco de renda fixa, que é volatilidade, que é de crédito, é a chance de você tomar um calote, mas a gente fala pouco do que a gente chama de risco de reinvestimento. Comprei um ativo de curto prazo a uma taxa excepcional, muito maior que essa aí de longo prazo, meu amigo. IPCA mais 7? Tá louco, comprei IPCA mais 8 aqui, há 3 anos. Legal, mas aí venceu o seu título de IPCA mais 8, você fala, opa, deixa eu ver como é que tá agora, pra eu reinvestir de novo em um título de 3 anos. Aí IPCA mais 5, você fala, caramba. Perdi a oportunidade. E o cara que trava o IPCA mais 7? Ele ganha um pouquinho menos que você nesse período, só que ele vai ganhar IPCA mais 7 durante 20,
30 e hoje, né, tem oportunidade por 40 anos. E seguindo essa analogia que eu achei muito boa, você deu dos dois modelos de contratação, elucidar um pouco a questão da marcação a mercado, porque seria como se tivesse um valor pelo contrato, né? Você falou Sim. 500 mil por 3 anos, tá falando de 1,5 milhão. E trazer um exemplo claro pra galera sobre essa possível antecipação de um ganho futuro pro presente. De novo, né, a empresa ofereci para você 2 propostas de trabalho, uma pagando 500 mil por ano, 1,5 milhão. E essa aqui, pagando 450 mil por 25 anos. O total é 11 milhões e 250 mil. Aí vamos pensar que é a mesma empresa, hein? É a mesma empresa, me chamo Tesouro S.A. Aí, nossa empresa passou por um momento tão bom, cara. Pô, a gente teve lucro, começou a ter resultados bons, trocamos o CEO, sabe? Pô, as coisas foram um CEO bom, né? Que controla os custos e tudo mais. Pô, eu chego pra você aqui, ó, que fechou o contrato de 3 anos, eu falo, ó, então, esse contrato aqui era de 1,5 milhão. As coisas estão tão bem que eu vou te antecipar metade de todo o valor do contrato. Ou seja, eu vou te pagar 750 mil hoje. Aí você fala assim, pô, mas eu entrei ontem. Tudo bem, mas aqui as coisas estão tão boas aqui, cara. Toma 750 mil. Você fala, e o resto? E o restante do contrato? Não, você tem ainda 750 mil para receber em 3 anos. A diferença é que agora você vai receber 250 mil por ano. Tá? Sua remuneração anual vai cair, mas eu já te antecipei. Bolada, metade do que tinha. Você fala, pô, legal, pego 150 mil. Só que olha o outro cara. O outro cara, ele falou assim, não, eu vou ganhar um pouquinho menos, mas eu vou fechar um contrato de trabalho de 25 anos. Aí eu chego pra esse cara e falo, ó, então, as coisas foram tão bem aqui, cara. Você tinha 11 milhões e 250 mil pra receber. Eu vou te antecipar também metade de toda a remuneração que você tinha. Ou seja, 5 milhões e cacetada, não é? Pra você que você tem aqui pra receber. O cara, quê? 5 milhões e cacetada? Você vai me dar? É, vou te dar agora. Toma, deposito na tua conta. E agora, quanto que eu vou receber por mês daqui pra frente, pelos próximos 25 anos? Eu falo, ó, você vai receber 425, 450? Vai receber 225. Se eu sou esse cara aqui, sabe o que eu faço? Meu amigo, tu acabou de me depositar 5 milhões na minha conta. Valeu, peço as contas e vou embora. Então o que é a marcação ao mercado? É isso que acontece com o Tesouro. Né? Você antecipa um resultado e um momento positivo que você contratou no futuro. Quando você compra o IPCA de curto prazo, o que você tem para antecipar é muito menor do que quando você comprou o IPCA de longuíssimo prazo. Então, para analogia para a galera, comprei o IPCA de 3 anos, é IPCA mais 8. Tenho 25% acima da inflação, né? Contratei nos próximos 3 anos. Legal, passei por um momento muito bom. Antecipa metade disso. 12%, 12,5% de marcação ao mercado. Ah, é legal, né? Pô, é quase a Selic de um ano, mas é 12,5%. Pô, comprei um IPCA que vence em 25 anos, né? Em 30 anos. Quanto que eu contratei de rentabilidade acima da inflação? 1.000. Eu antecipei metade do que eu tenho. Quanto que é? 500%. Né? Então, olha a diferença aqui. No mesmo movimento, no mesmo momento positivo, a marcação ao mercado, ela pode te dar uma grana muito grande. O que é isso? Antecipando que você contratou no futuro. Acho que dá pra... A partir de hoje, acho que só vou usar essa analogia para explicar a marcação ao mercado. Essa é boa, essa foi boa. Eu já pensei em várias, mas essa daqui acho que é que funcionou melhor. Eu tenho medo de piorar. Então, o IPCA mais 7, eu acho que tem muita gente que vê, é uma oportunidade, Gui, mas eu tenho medo de ir para IPCA mais 9, mais 10. Será que... Qual que é o teto? Quanto que pode piorar para que não destrua tudo? Que a gente não pense que o país acabou? Sim. Eu acho que assim, né, tem uma história legal, né? A galera lá quando construiu a usina de Fukushima, a usina nuclear, eles construíram, falando assim, ó, isso daqui vai ser resistente ao ponto de aguentar o terremoto de maior magnitude que a gente já observou. O que aconteceu? Veio um terremoto ainda pior do que o pior que eles já tinham observado. Então esse é um ponto, né? Não é a gente olhar para o passado e falar, a taxa máxima do IPCA de longo prazo foi IPCA mais 7,80. Ou seja, daqui não passa. Não pode passar, a gente pode ter um terremoto pior que o que já observamos até aqui. E aí, pô, Begui, por que você está falando isso? Porque esse componente de inflação, ele é um colchão muito forte contra impactos negativos de marcação a mercado. Tanto é que nessa época da Dilma, o IPCA de longo prazo ele sofreu com marcação a mercado negativa? Sofreu, né? Vários dias, meses, ele tinha um impacto muito negativo. Só que se você for pegar o acumulado, nesses 2, 3 anos, a rentabilidade desse cara ainda conseguiu ser superior ao CDI. Com muita volatilidade? Com muita volatilidade. Mas conseguiu no acumulado ser superior ao do CDI. Por quê? Porque a inflação foi tão alta que amorteceu muito o impacto negativo da marcação ao mercado. Estou falando isso para esse cara mais preocupado. Pode piorar? Pode piorar, mas se você está em ativos reais ou ativos, né, um título de renda fixa que protege a inflação, no período como um todo, desafiador, você tem alguma coisa que tende a te proteger da inflação. E mesmo dentro só da cesta do IPCA, como você tem vencimentos
tão diferentes, você tem produtos que são diferentes. Sim. A estrutura é a mesma, mas o efeito dele na carteira do cliente, né, do investidor, da investidora, muda. Né? E eu sempre dividi assim, né? Tipo, a renda fixa para mim era sempre 5 mundos, basicamente. É o pós-fixado, que é o CDI Selic, esse não muda. Todo dia, pô, ele vai se valorizar um pouquinho, dependendo da Selic e do CDI vigente, os dois estão sempre muito perto, né? Aí você tem os indexados à inflação, que a gente divide em dois continentes, né? Que é o de curto prazo e o de longo prazo. E tem o pré-fixado também, divide em curto prazo e longo prazo. E aí você tem, no mesmo mundo da renda fixa, 5 continentes. São esses caras. Quando a gente olha de curto prazo, é isso, né? Ele é muito menos suscetível a essa volatilidade, ele é muito mais tranquilo, ele oscila muito menos. E eu sempre tenho esse cara na carteira. Qual? Principal. O indexado à inflação de curto prazo. Sempre vou ter na minha carteira. Dependente do cenário. E aí, pô, beleza, os de curto prazo, tanto o IPCA quanto o pré-fixado, eles tendem a apresentar essa consistência contra o CDI, com risco um pouco mais baixo. Os de longo, aí é pra você correr risco, volatilidade, oscilação de preço. Pô, eu quero ganhar, né, eu quero conseguir ter oportunidade de ter um ganho relevante em determinado período. Vou onde? Pô, você não vai ter ganho relevante com pré-fixado de curto prazo. Você não vai ter ganho relevante com IPCA de curto prazo. Onde você tem que ir? Pô, na renda fixa é nos de longo prazo, né? Então, mas dá para eu ganhar bastante dinheiro sem correr risco, sem ter balanço de preço? Não dá, né? Então acho que tem essa separação. Quero previsibilidade, quero mais tranquilidade, mas eu busco essa consistência e superar, por exemplo, o CDI. Onde você vai? Indexado à inflação de curto prazo e pré-fixado de curto prazo, né? Como diz o Ricardo, é você começar a entrar na piscina pelo lado das crianças, É, né? né? Colocar o Do lado mais pezinho, rasinho. mas onde é mais raso. Onde que é mais raso? IPCA de curto prazo, depois pré-fixado de curto prazo. Aí você começa a descer, né? Vai para uma renda fixa um pouco mais longa, depois vai para fundo imobiliário, vai para ações.